Fala galera da Placar, fim de papo aqui no Lincoln Financial Field, estádio, palco da estreia do Flamengo, estreia com pé direito na Copa do Mundo dos Clubes, vitória de 2-0 e liderança para o Flamengo no grupo que tem o Chelsea, né? A liderança do Flamengo é por conta do Fair Play, time com menos cartões. E o próximo adversário é logo o Chelsea. Mas falando desse primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo deixou uma boa impressão. Pelo menos foi o que eu ouvi, inclusive, dos torcedores do Esperance, de vários jornalistas que estiveram aqui no estádio também fazendo a cobertura desse jogo. Todos elogiaram bastante esse jogo do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo teve domínio absoluto, controlou muito a bola, teve a posse de bola, controlou o jogo, na verdade. Na segunda etapa, sofreu ali em 2 lances, mas o goleiro Rossi, que vive grande fase, estava lá, salvou o Flamengo. E depois, Luiz Araújo, que para mim foi o melhor jogador em campo, com um gol e uma assistência, o prêmio acabou indo para as mãos do Arrascaeta, que abriu o placar, também fez um bonito gol, mas na minha opinião, Luiz Araújo merecia ser eleito o melhor jogador. Aliás, quando ele foi deslocado para a ponta direita, que é mais a posição dele, é onde ele gosta de jogar, ele foi muito bem, marcou um golaço. Todo o time do Flamengo muito bem, né? Os jogadores tiveram uma excelente atuação, mas eu queria destacar também o Jorginho. Grande atuação do Jorginho, parecia que ele já estava no Flamengo há muito tempo e vale lembrar que o Jorginho estreou. Esse foi o primeiro jogo do Jorginho com a camisa do Flamengo. E depois da partida, né, alguns jogadores passaram também pela zona mista. O Léo Ortiz passou por lá, o Rossi passou também. O Rossi falou sobre o bom momento que ele vive, né, esse momento que talvez seja o melhor momento da carreira dele. Ele disse que se sente muito bem no Flamengo, se sente muito bem ajudando o Flamengo também. E o Léo Ortiz, que projetou o duelo contra o Chelsea, respeitando sempre o Chelsea, mas falando das qualidades que o Flamengo tem e a possibilidade que o Flamengo tem de competir. Quem também conversou com a gente foi o Bruno Henrique, tá? Antes de começar a conversa, a assessoria de imprensa do Flamengo destacou que o Bruno Henrique não iria falar sobre toda essa questão envolvendo os problemas dele em relação a essa polêmica da aposta e etc, né? Por conta dos advogados. A informação que foi passada pela assessoria de imprensa era que os advogados tinham proibido ele ia falar sobre o tema e que ele não falaria sobre isso, mas falou bastante sobre o técnico Filipe Luís, falou também sobre o duelo, né, contra o Chelsea, a expectativa por esse jogo, que o Flamengo tem condições, por exemplo, de competir com o Chelsea, e elogiou muito o Filipe Luís e a disputa com o Pedro ali no ataque. No jogo de hoje, o Pedro acabou sendo utilizado como titular, participou ali do primeiro gol, mas não teve uma atuação, digamos assim, de muito destaque, né? O Bruno Henrique entrou depois, também não teve tanto destaque. Aliás, o Bruno Henrique há um tempo já não vem tendo tanto destaque assim com a camisa do Flamengo, mas ele entrou pela esquerda, a posição que ele gosta, e acho que se ele tiver sequência por ali, ele consegue recuperar o bom futebol dele. O curioso, gente, é que no momento de trocar o centroavante, o Filipe Luís optou por colocar, por exemplo, o Gonzalo Plata de falso 9. Isso achei muito interessante. É um jogador que o Filipe Luís considera, tá, para essa posição de falso 9. Ele vê o Plata com essas características. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o clima aqui no estádio. Foi um clima muito bacana, cerca de 25 mil torcedores por aqui. O estádio tem capacidade para 67 mil, mas teve muito barulho, tá, das duas torcidas. Tanto os torcedores do Esperance de Tunis cantando bastante, quanto os torcedores do Flamengo também puxaram o gogó, cantaram muito. Foi um clima bacana entre as duas torcidas, foi um jogo gostoso de se assistir. E a expectativa para o duelo contra o Chelsea é o dobro, de repente, desse público, né? Porque foi um dos jogos que teve os ingressos mais vendidos. Foi o terceiro jogo com os ingressos, né, com mais vendidos até aqui nessa Copa do Mundo dos Clubes. E depois da partida, os torcedores saíram muito empolgados
daqui do estádio, muito confiantes também nesse início do Flamengo, que para mim foi o brasileiro que estreou melhor. Claro, o Palmeiras teve um duelo muito duro, por exemplo, com o Porto, né? Foi um jogo bom do Palmeiras, o Palmeiras jogou muito bem contra o Porto, um adversário mais difícil que o Esperance de Tunis, por exemplo, mas né, o Flamengo fez um jogo, na minha opinião, muito soberano em cima do Esperance. O Botafogo teve ali uma estreia com vitória, mas uma vitória muito no sufoco, passou muito sufoco o Botafogo, e por isso eu acho que o Flamengo, dos times brasileiros, foi quem teve a melhor estreia. Agora falando da equipe do Flamengo, treina amanhã às 4 horas da tarde, não vai ter aquela famosa entrevista coletiva no meio da tarde, costuma ter nesses dias por aqui nos Estados Unidos. Os jogadores vão ter um tempinho aí mais para descansar, se reapresentam às 16 horas e o Felipe Luiz já começa a pensar no duelo contra o Chelsea, que vai ser um jogo interessantíssimo, um cruzamento de forças, um duelo de forças muito interessante do futebol sul-americano com o futebol europeu, principalmente o futebol inglês. Eu acho que esse jogo vai chamar muita atenção de todo mundo, tá, galera? Bom, eu fico por aqui, mas não esqueçam de se inscrever no YouTube da Placar, seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, assinar a nossa revista digital também, que está com conteúdo maravilhoso. E, claro, acompanhar todos os nossos programas. Estaremos amanhã no Placar Aberto, né, conversando com vocês, trazendo as últimas notícias do Flamengo e também analisando essa estreia do Flamengo na Copa do Mundo. Valeu, galera! Grande beijo, ó! Se inscrevam aqui na Placar, ativem o sininho e deixem o seu like. Valeu!